eu queria pedir ao Carlos que viesse aqui para que ele dê brevemente o seu testemunho e conte para vocês. Pode vir aqui. O Carlos Henrique. Fica aqui do meu lado. Isso. E o Carlos então vai dar o seu testemunho agora no final da missa e contar para nós um pouquinho da sua história. Boa noite a todos que me ouvem, meus irmãos, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Só Deus sabe a minha felicidade. E eu, como o padre já falou, meu nome é Carlos Henrique, eu tenho 17 anos de idade. Nasci e fui criado em lar protestante, especificamente na Igreja Assembleia de Deus, que é a teologia pentecostal. Para que os irmãos entendam melhor como é a questão da minha família já é protestante, desde a minha bisavó, com meu bisavô, assembleiano também. Nisso veio minha avó, minha mãe, eu e meus 2 irmãos, eu sou o caçula. Então, para que os irmãos entendam que toda a minha família realmente é protestante, só tenho 2 primos meus, que são bem afastados, que são católicos. Infelizmente a gente não está tendo muita intimidade, mas o resto da minha família inteira é protestante. E eu queria contar um pouquinho como foi a minha história de entrada ao catolicismo. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia. Os protestantes enfatizam muito a leitura da Palavra de Deus, né? Então, acho que acredito que quando eu tinha uns 14 anos já tinha lido a Bíblia toda, a Bíblia protestante, né? E só que eu me deparei com um problema. O problema é que eu queria que alguém interpretasse a Bíblia para mim, porque, se os irmãos não sabem, existem 9.000 igrejas protestantes. Cada uma tem a sua teologia do que acha certo, do que acha errado. Eu, mais ou menos, me identificava com a teologia arminiana. Nós temos muitas teologias: calvinista, arminiana, luterana, pentecostal, neopentecostal e por aí vai. E eu queria saber quem estava certo no meio disso tudo. Eu acreditava, até então, que era a Igreja Assembleia de Deus, mas queria saber por quê. Estudando a Bíblia, vi que eu não conseguiria interpretá-la. Por isso eu fui em busca de muitos protestantes históricos, como Martim Lutero. Li todas as 95 teses de Martim Lutero, que ele publica na Porta de Wittenberg. Estudei um pouco do calvinismo e me declarei como arminiano, mas tinha muita dúvida a questão da Palavra de Deus sobre quem deveria interpretar e quem estava certo. Foi então que eu tive que fazer a pergunta do porquê eu sou protestante. Eu tive que estudar a Igreja Católica. A princípio, tudo que eu conhecia da Igreja Católica era o que os meus pais, era o que os protestantes falavam da Igreja. Como acho que vocês já sabem, eles não falam coisas boas da Igreja Católica. Ou é a prostituta do Apocalipse, ou é idólatra. Eu acho que a única coisa que eu ouvi de bom dos meus pais é que meus pais sabiam que os católicos tinham muita fé. E eles falavam, mas depositavam sua fé em coisas erradas de vez em Deus. Mas eles tinham muita fé. Então, eu só ouvi aquilo da minha vida. Mas tive que fazer essa pergunta, porque eu já não me encaixava mais no âmbito protestante. E queria saber quem estava certo ou não. Nisso, um pastor citou um santo, que hoje eu sou devoto dele, Santo Agostinho. Santo Agostinho faz muito parte da minha história. Até então eu não conhecia a patrística. E ele cita uma frase de Santo Agostinho. E eu falei, quem que é esse homem? É claro que ele não disse Santo Agostinho, porque eles não acreditam na santidade como nós. Mas ele disse Agostinho de Hipona, que foi um pai da igreja. E eu não sabia o que era aquilo até então. E foi por Santo Agostinho procurar o que ele tinha dito, ver a história da conversão dele, que eu achei linda. E descobri que ele era um dos pais da igreja, ou seja, a patrística. E descobri então a patrística. Fiquei 2 anos estudando o catolicismo. Nisso eu me deparei com algumas coisas que eu não acreditava, que os protestantes não acreditam. Eu pensei assim, quem melhor para entender a Bíblia senão os pais da igreja que andaram com os apóstolos? Então vamos ver o que eles falam, Armínio, por exemplo, que eu era seguidor, basicamente, de Armínio, acreditava na sua teologia, diz muito sobre os pais da igreja. Então eu fui ver o que os pais da igreja falavam e me deparei com coisas católicas que eu não esperava encontrar nos pais da igreja. Como nós temos aquela oração a Maria, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, e toda aquela história bonita. E encontramos outras coisas mesmo em Santo Agostinho, onde dizia que Maria era sempre virgem, sobre a Imaculada Conceição, e de que para você comungar a Eucaristia você tinha que adorar primeiro. Aquilo para mim foi um choque, porque eu não acreditava na Eucaristia, nem na Virgem Maria, nem nos santos.
Foi então estudando mais a fundo, como São Inácio de Antioquia, que já falava da Eucaristia, e dizia que eles não creem na Eucaristia, que é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era discípulo do apóstolo João, ou Pedro, se eu não me engano. Vendo tudo aquilo, eu percebi que a igreja sempre foi católica. Fiquei 2 anos estudando a fundo, fiz todas as perguntas que os protestantes fazem a respeito de imagens, a Eucaristia, tudo isso. E 1 ano pra cá, eu fiquei negando no meu coração que eu não poderia ser católico. Porque como enfiavam muito na minha mente que o católico era idólatra, eu tinha medo de vir para a igreja católica e adorar a Virgem Maria e adorar os santos. Eu lembro que eu chorava para Deus que eu não queria ser católico, mas alguma coisa me ardia muito no coração. Para mim, hoje eu sei que é o Espírito Santo. E eu lembro, padre, que foi uma coisa muito doida, porque eu entrava assim no Facebook, no Instagram, eu não seguia páginas católicas e muitas coisas católicas apareciam para mim, sem eu seguir. Foi então eu tendo tudo isso, 2 anos estudando, eu decidi que eu teria que ir numa igreja católica, porque eu não sabia como era uma igreja católica, nunca tinha pisado lá, já que falavam para mim que ela era a prostituta do Apocalipse. Então eu achava que teria, quando tivesse a missa, falaria mais sobre Nossa Senhora, sobre os santos, né? Então eu não estava esperando falar muito de Jesus na missa. Quando eu fui na missa, já era o padre Paulo, o padre Fernando aqui, eu fui em novembro na igreja São Benedito, ali no Amanda 2, e quando eu entrei e eu vi toda aquela celebração eucarística, vi os hinos, tudo era cristocêntrico, e eu nunca vi uma religião mais cristocêntrica do que a igreja católica, né? Nós comemoramos o Natal, a circuncisão do Senhor, tudo que Jesus viveu nós comemoramos. E para mim aquilo dali foi um choque, porque eu achava que falava mais de Maria, depois sobre Jesus se sobrasse no final. Mas quando o padre levantou a hóstia, né, e falou por Cristo, com Cristo, para Cristo, ali eu entendi que a igreja católica, ela é cristocêntrica e que ela adora Jesus e não aos santos, e não a Nossa Senhora. Eu sou católico por muitos motivos. Sou católico porque acredito na comunhão dos santos, no amor maternal de Nossa Senhora, na Eucaristia. Principalmente eu sou católico porque eu creio na Eucaristia. E isso, meus irmãos, só a igreja católica pode dar. Você não vai encontrar em nenhuma igreja protestante a Eucaristia, porque eles não acreditam na Eucaristia. E por mais que acreditem, como os luteranos, eles não têm a sucessão apostólica. Por isso não é válido e não se faz o corpo de Cristo ali. Quando eu entendi a beleza da Eucaristia, o santo sacrifício da missa, eu nunca mais tive vontade de ser protestante. Eu falei, aqui eu não posso ficar, porque eu quero o Cristo Eucarístico. Eu quero Jesus sacramentado. Foi quando eu entendi tudo isso que eu falei que eu tenho que ser católico. Para minha família foi um choque, porque até então eu era muito anticatólico. Estudava mesmo a doutrina católica para rebater os católicos. Mas o Espírito Santo foi me convencendo e dentro de 2 anos eu entrei no catolicismo, em novembro do ano passado. Acredito que é a maior escolha que eu já fiz na vida. Agora eu comunguei Jesus. Vocês não têm noção da minha felicidade, do que é comungar Cristo verdadeiramente, porque na igreja protestante eu já tinha um respeito pela Santa Ceia, mas nem de longe se compara a Eucaristia aqui. Então eu termino com um pedido a vocês, todos os católicos que me ouvem, que por favor rezem pelos protestantes, não desistam deles. Eu tive muitos amigos católicos que não desistiram de rezar por mim, e eu sei que é por eles que eu estou aqui hoje. Eu queria agradecer principalmente ao Padre Fernando. Padre Fernando, muito obrigado. Eu tenho uma honra de chamar o senhor de padre mesmo, pai, porque o senhor foi esse pai espiritual para mim. O senhor me ajudou muito. E eu nunca achava, gente, que eu ia ter uma amizade com o padre, de conversar com o padre, porque eu achava que o padre era muito misterioso e que era errado, e que eu não concordava com o celibatário e toda aquela coisa. Mas hoje, eu sei que o sacerdócio celibatário é instituído por Nosso Senhor, e eu tenho uma honra de chamá-lo Senhor de padre, de pai espiritual mesmo. E eu termino com esse pedido de que orem pelos protestantes. Acho que vocês podem pensar, não tem mais jeito, já teve um cisma. Por mais que teve esse cisma, orem pela conversão deles, porque tem muitos que se convertem. Eu sei que a gente vê muitos católicos virando protestantes e poucos protestantes virando católicos, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos já não é assim, mas aqui é mais os católicos que viram protestantes. Acredito que porque não conhecem a beleza da Eucaristia, porque se conhecessem, se soubesse que Cristo se faz presente aqui, eles nunca abandonariam a igreja católica. Então é isso, eu peço que orem pelos protestantes, pela conversão deles à Santa Igreja Católica, e desde já eu agradeço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês que me ouvem.
Então, nós também ganhamos esse presente, né, nesta vigília pascal, nesta Páscoa. E, como o Carlos disse, né, rezemos, mas também que o testemunho dele sirva de exemplo para nós que nascemos e crescemos em lares católicos e, infelizmente, poderia dizer, a maioria dos católicos não conhece a fé católica, não se aprofunda na doutrina católica e por isso não dá valor ao que tem, né, dentro de casa e vai procurar fora aquilo que tem em abundância dentro de casa e que não vai encontrar lá fora. Não há nada lá fora que você não encontre aqui, muito pelo contrário. Então, né, que sirva também de estímulo para nós, para vivermos mais intensamente a nossa fé católica, nos aprofundarmos cada dia mais, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E se nós não amamos a igreja como deveríamos, é porque também não a conhecemos, e não conhecemos porque temos preguiça, né? Porque somos negligentes e deixamos de nos aprofundar, né? De buscar. Então, que sirva. Quando ele me procurou em novembro, ele logo quis se confessar, ele já era batizado, né? Então, ele logo quis se confessar, eu atendi a confissão dele, disse para ele: agora seria bom que aprendesse a rezar o terço. Já que você quer ser católico, ele disse: padre, eu já rezo. Como eu não sei rezar muito bem ainda, então eu acompanho pela internet o padre Paulo Ricardo, que reza lá todo dia, às 6 horas da tarde. Só que eu não posso rezar, porque na época ele não tinha contado ainda para a família dele, né, da decisão dele, então, só que eu deixo para rezar lá à 1 da manhã, quando todo mundo já está dormindo, para que ninguém me veja rezando o terço, né, para que minha mãe não me pegue rezando o terço. Depois ele contou lá para a família, enfim, né, mas para que a gente seja edificado hoje também pelo testemunho do Carlos.